Estou iniciando uma videoaula sobre LT-Spice e o assunto será distorção de harmônica total. O termo em inglês, mais conhecido em inglês como THT. Okay? Vamos dar uma olhada no conteúdo. Bom, a gente vai ver a origem das distorções, que são as cargas não lineares, né, que geram as distorções. E podemos analisar as distorções de corrente que geram as distorções de tensão. As distorções de corrente são inevitáveis, são características dessas cargas não lineares, nós vamos ver um exemplo, mas eu não posso gerar, até um certo nível, posso ter limites para gerar as distorções na senoide, né? Eu pego do grid muitas vezes, tenho outros clientes, né? Todo mundo consumindo no grid, eu não posso pegar uma senoide limpa, distorcê-la a níveis não aceitáveis e deixar que todo mundo seja prejudicado por essas harmônicas acima do limite. Então, assim, como que a gente analisa isso? Como que a gente calcula, né? Como que isso é feito? Então, a fórmula mesmo, só deixar ela aqui, já mostrando aqui a princípio, ela vai estar lá na aplicação que eu vou mostrar, usando a LT-Spice. Então, basicamente é uma média quadrática, né? Então, as distorções harmônicas total de tensão vai ser a amplitude, né? Vai ser a amplitude de cada harmônica ao quadrado, né? Da segunda, terceira, quarta, e assim vai. Todas as harmônicas que você estiver analisando, você extrair a raiz disso, né? Você tirou uma média quadrática aqui, né? Dividindo isso, a média dividindo isso pela fundamental, ok? Então essa é a fórmula que nós veremos lá. Então a gente vai usar uma diretiva SPICE lá no LT-Spice para fazer essa série de Fourier para nós, né? Para tirar o espectro. É muito bacana isso que é o foco. Então nós vamos analisar um pouco esse espectro, até vou usar o Excel ali para a gente fazer esse cálculo para mostrar para vocês, que bate, né? E depois nós vamos ver, por última aplicação, o efeito da impedância de linha, né, na distorção aqui, ok? Vamos iniciar. Bem, eu já tenho uma aplicação, como sempre, já preparada. Aqui eu vou querer passar primeiro o conceito aqui. Pode ser repetitivo para alguns, mas é fundamental para outros que estão iniciando e não conhecem. Primeiro vamos nos familiarizar aqui. Bom, aqui é aquela fórmula, né? Aqui tá como comentário, como um texto aqui só, então a THD vai ser igual, né? A distorção de harmônica total vai ser igual. Eu vou levar todas as amplitudes de cada harmônica, de cada componente ao quadrado, depois eu extraio a raiz, depois no final eu divido pela fundamental, né? É isso. Ok? Então o que eu tenho aqui primeiro, eu só tenho algumas fontes aqui para a gente analisar, fazer uma análise de Fourier dessas fontes, ver o espectro delas. Então sim, eu tenho uma senoide aqui, eu só usei parâmetros, né? Então aqui a amplitude está aqui a princípio 100 volts, ok? Aqui eu tenho um percentual, tudo em parâmetro. Aqui eu tenho uma frequência da onda triangular, que eu estou gerando uma triangular aqui em 120 Hz. Eu estou com a minha frequência da senoide aqui, ó, 60 Hz. Eu estou criando essa fonte, então, uma senoide normal e uma triangular com amplitude um pouco menor, né, que eu divido aqui com 25% da senoide, eu faço a amplitude da triangular. Apenas depois eu somo as duas aqui para gerar, né? Eu quero distorcer, criar o efeito de distorções, o efeito de distorção dessa senoide somando as duas, né? O efeito da triangular dentro dessa senoide, como se fosse cargas não lineares gerando essas distorções. Vocês vão ver a distorção e mediremos os níveis dela, né? Ok? E por último aqui, depois a gente vai conferir que quando nós tirarmos aqui o espectro da harmônica, o que Fourier, né? Fourier descobriu. Você pode, qualquer sinal periódico não senoidal, você pode extrair ele numa série de senoides e cossenoides, ok? E no final o efeito é exatamente idêntico a até o formato é exatamente idêntico dessa forma de onda não senoidal que nós estamos avaliando. Então, se fosse uma triangular, eu vou usar só senos, né? Obviamente considerando as fases e amplitudes, eu vou extrair isso da série de Fourier. Se eu montar essa série, se eu medir aqui, eu tenho exatamente até o mesmo formato. Então, por que é muito útil isso? Porque com senoides, né? Com senoides eu consigo fazer uma análise da influência dessas harmônicas, né?
em determinadas frequências, cada uma contribuindo numa frequência, eu posso criar filtros específicos, eu posso analisar o efeito térmico de cada uma, né, fazendo superposição de circuitos, então eu consigo, né, analisar melhor uma forma de onda totalmente diferente, mas periódica. Então, essa aqui é a jogada, né? Então, vamos comprovar, obviamente que Fourier estava correto, né? Vou só comprovar para vocês enxergarem isso e mostrar a ferramenta do LT-Spice. Então, o LT-Spice, ele tem aqui uma diretiva adicional ao Spice aqui, ó, for. Então, eu falo assim, eu quero uma análise Fourier com a frequência, aqui você coloca qual vai ser a fundamental que você quer. Isso aqui você vai colocar quantas harmônicas você quer, né? Segunda, terceira, quarta, até a 10ª harmônica. Quando é -1 aqui, vai gerar um espectro de harmônica em toda a minha análise, todo o tempo de análise daqui do LT-Spice. E aqui eu falo qual é a fonte que eu quero. Então, a princípio, eu estaria analisando a fonte aqui que eu criei as distorções. Mas primeiro aqui, já vou mudar, eu vou só pegar a senoide. Vamos ver a senoide se eu fizer só o espectro da senoide. Pô, uma senoide totalmente limpa, vamos ver como que ela estaria, né? Vamos dar uma simulada nisso. Então, como que eu também venho usando o Help para entender melhor sobre Fourier, aqui sobre a diretiva Spice? Eu venho aqui em LT-Spice, é o comando DOT, né? Então é o Fourier. Olha aqui explica tudo que eu vou mostrar para vocês, né? Aqui, como você monta, inclusive, ó, se tiver -1 lá, ele vai analisar toda a janela de simulação aqui tá tudo explicando. Então é aqui que a gente obtém o Help sobre essa diretiva Spice for, ok? Então, voltando, vamos simular aqui para a gente ver um pouquinho do que nós estamos falando. Primeiro, eu vou fazer uma análise Fourier somente da senoide, olha aqui, ok? Mas vou mostrar para vocês as formas de onda que eu criei. Primeiro, a senoide, ó, uma senoide, né, com amplitude de 100, ok? Eu tenho aqui uma triangular, olha, com amplitude de 25%, apenas está o percentual de 25%, olha lá. E ela é simétrica também, né? Ela vai de menos 25 a mais 25, tá? Como se fosse a senoide, mas em outro formato. E aqui eu tenho, para vocês verem só por último, a soma das duas. Então, basicamente, olha, eu vou clicar 2 vezes só para ficar ela. Já deformei, né? Então, essa minha distorções, né? A soma das duas tá me distorcendo. Não era isso que eu deveria devolver para o grid, né? Um exemplo. Então, eu quero analisar esse espectro depois aqui. Okay? Então, eu estou aqui com a Fourier analisando só VS, né? Só a senoide. Então, vamos dar uma olhada. Então, onde que eu venho? Eu já rodei a simulação, eu venho aqui em View, ele mostra aqui no Spice Error Log, ele mostra aqui, olha, as 10 harmônicas que eu pedi, a fundamental e mais 9, né? Olha, como eu estou analisando o VS, a senoide, eu não tenho componente DC nenhuma, né? Que ela é totalmente, ela oscila aí, né? Sem offset. Olha lá, a fundamental é 60 Hz, né? Aqui só está em notação científica, em 60 Hz. E olha como que ela está total aqui, ó, ela é 100, né? Porque a minha amplitude é 100, então está toda aqui em cima. Olha lá, as demais harmônicas estão muito baixas, no próximo de 0. Então por quê? Porque eu não tenho distorções e nesse caso essa senoide está limpa, né? Ok? Olha só, o THD aqui, quanto que deu? Baixíssimo, né, em percentual. Tá? Então a minha senoide limpa. Ok? Vamos analisar agora essa triangular que eu estou gerando já, como o próprio Fourier criou essa série, né? Criou esse recurso matemático para isso. Eu tenho uma forma triangular, ela não é não senoidal, então se eu posso criar através do espectro aí o resultado da série Fourier, eu vou ver um monte de senoides e cossenoides, eu posso criar uma série, eu tenho a mesma formação, né? Então vamos dar uma olhada aqui primeiro, ó, só o triangular que eu criei. Então, se eu vir aqui, eu tenho que mudar a diretiva. E a base aqui, a frequência minha dessa triangular é 120 Hz, tá? Estou com 120 Hz nela aqui, olha. Então, eu só vou mudar aqui o ajuste para Fourier aqui para a gente fazer a análise em 120, ok? Bom, fazer em 120, que é a fundamental daquela triangular. Mesma coisa, só que eu quero analisar a triangular. Então, vem aqui, ó, triangular. Ok? Então, vamos rodar aqui, ó. Agora vamos dar uma olhada lá na simulação. Então, olha, eu só estou com a triangular aqui, dá uma olhada para você ver que a fundamental aqui, no caso, é 120. Olha, ela é mais forte na 120, mas ela tem outras componentes, né, para você ver. Olha assim, ó, essa terceira harmônica em 120, né, olha lá, 360 Hz. Eu tenho aqui, ó, eu tenho 2,252 já volts, né. Então, o que eu peguei? Eu peguei os 3 maiores valores, olha, eu peguei a fundamental, por isso que eu fiz essa série aqui, ó, já tirei extraindo
desse espectro aqui de Fourier. Eu peguei a fundamental, peguei essa daí em 300 Hz, né? 360 Hz aqui, olha, onde ele tem, ó, ele é mais intenso, o resto é bem baixo, e peguei aqui em 600, né? Olha lá, em 600 Hz também, que ela é considerável, é 0,81 volts. Então eu peguei só essas 3 séries para vocês verem, posso somar todas, na verdade, e para vocês verem o efeito dela. Então se eu pegar aqui, olha, se eu pegar o formato dessa forma de onda, olha lá exatamente, parece que eu peguei mas essa é a soma das fontes senoidais, resultado da série Fourier. Basicamente, quase, olha, eu sobrepondo, quase exatamente triangular. Só não é total ainda porque eu deveria considerar todas as pequenas parcelas das outras harmônicas. Então é isso que eu queria, a Fourier me ajuda nisso. Então eu tenho aqui uma série de senoides, né, em frequências diferentes, eu posso analisar com sobreposição, com análise de circuitos, cada efeito, né? Isso que é importante. Então eu só queria mostrar isso para vocês aqui. Agora nós vamos voltar aqui, né? Vamos acertar de novo aqui para eu analisar as distorções de harmônica da soma da seno e da triangular aqui, né? A senoide distorcida. Então é isso que a gente vai pegar daqui, ó. Dessa daqui, ó. Já está distorcida visivelmente, mas quero ver os valores. Então ali, a minha fundamental ali é 60. E ali eu chamei ela de S mais T, né? De senoide mais triangular. É só o rótulo daquele ponto, né? Se eu tenho que rodar de novo. Então agora, se eu for pegar lá o resultado, é isso que eu tenho. Ó, eu não tenho componente DC porque ela é simétrica, mas olha, ela é mais intensa em 60 Hz, mas ela tem outras parcelas. Olha a minha distorção para onde foi, 20%. Pode ver, em 120 Hz ela tem aqui, ó, 20,27 volts, né? Eu tenho aqui, ó, outras contribuições fortes. Então o que eu fiz agora? Só para levar no Excel, só para ver se a forma de TDAH é aquela mesmo, eu peguei esses valores, eu peguei essas magnitudes aqui, né, essas amplitudes aqui, vou levar ao quadrado, né, e vou extrair a raiz, depois dividir pela fundamental. Então olha o resultado aqui no Excel, já tenho isso que eu fiz preparado aí para agilizar para vocês. Eu tenho o Excel aqui que eu vou abrir, né, só para mostrar para vocês. Eu peguei basicamente esses valores desse resultado aí, né. Olha aqui, ó, eu peguei as harmônicas, o resultado daquela tabela, eu peguei as componentes lá, né? Só tirei a notação científica, mas aqui eu fiz ao quadrado, só para vocês verem, olha aqui, ó. Ó, C5 vezes C5, tá aqui, ó, C5, né? C5 vezes 5 ao quadrado. Essa aqui é ao quadrado, todas elas ao quadrado. Aí o resultado, o que eu fiz, ó? Eu fiz uma raiz da soma dos numeradores lá, né? Que foi ao quadrado, dividi pela harmônica fundamental. Exatamente a resposta que deu lá, 20,41 lá. Então é assim que se calcula o TDAH, ok? Agora eu vou mostrar para vocês uma aplicação, vou mostrar um exemplo mais prático de uma carga não linear. Então aqui, olha, só para vocês se familiarizarem aqui. Aqui eu tenho um retificador, aqui, ok? Aqui eu estou disparando em 30 graus esse retificador. Eu tenho aqui como se fosse o meu grid, né? Eu alimentando esse meu retificador aqui. E aqui eu tenho resistência em série representando impedâncias, né? Impedâncias de linhas. É trifásico, então em cada linha. Então eu estou alimentando esse retificador trifásico. Vamos rodar a simulação só para vocês verem aqui o que eu estou falando. Eu tenho aqui sinal senoidal, né? Em cada fase, deslocado a 120 graus. Aqui. Ok? E agora aqui eu tenho o meu retificador funcionando, né? Então se eu pegar a forma de onda aqui na carga, né? Ó, isso, olha lá. Então, olha lá, eu estou com 30 graus disparando cada fase, então o retificador trabalhando normal. Então, deixa eu mostrar para vocês, obviamente, ó, tirar a corrente, vou clicar 2 vezes aqui, só ficar corrente. Bom, eu estou entregando um sinal senoidal e eu estou disparando uma carga de forma não linear, né? Eu chego aqui com 30 graus, uma série de disparo. Então, olha só que o meu formato é periódico, né? A minha forma de onda é periódica, mas ela não é senoidal, né? Então, isso aqui gera as distorções, né? Eu tenho que usar a série Fourier para interpretar uma série de senoides alimentando isso para ver o efeito, né? Então aqui eu só quero mostrar para vocês, se eu pegar agora e fizer uma análise de Fourier aqui, dessa forma de onda aqui, de uma das senoides, né, um exemplo dessa aqui de entrada, nesse momento agora, eu tenho aqui, olha, se eu fizer uma análise nesse ponto A, lá, eu estou pegando a Fourier fazendo a análise do ponto A. Então eu já rodei a aplicação, só vou ver se eu tenho aqui como
Eu coloquei impedância de linha 1 miliohm, se você ver a resistência em série, ele está 1 miliohm, é muito baixo. Então, se eu fizer uma análise das distorções, olha só, eu estou com o nível TDAH bem baixo, né? 0,3. Aí se vocês podem analisar. Então, essa minha carga está comutando, a corrente de repente aparece quando os tiristores conduzem, né? Isso gera distorções de corrente muito forte, mas qual o impacto disso na minha linha? Como a minha linha aqui é muito boa, né? É bem baixo o valor da impedância, então poucas distorções eu estou gerando. Mas um exemplo, se eu pegar e aumentar um pouco a minha impedância da linha, colocar 100, era 1 mili, eu colocar 100 mili, é baixo ainda, mas 100 mili, olha o efeito que eu faço, deixa eu rodar aqui, olha o efeito que quando eu disparei os tiristores, olha aqui, olha lá, quando eu disparo os tiristores, olha o que eu estou criando na senoide, eu estou distorcendo, né? Distorcendo porque eu estou chaveando cargas não lineares, né? Olha lá. Então, devido à impedância de linha, quando a linha estava a carga minha estava com uma resistência alta, né, com uma impedância alta. De repente eu chaveio uma carga que consome mais, e isso, devido à impedância de linha, ela gera essas distorções na senoide. E qual o valor dessa distorção agora, nesse momento? Olha só, quando eu distorci. Olha para quanto foi. Era um valor baixo, agora 2,4 só pela alteração que eu fiz na impedância de linha. Então é isso. Isso é um pouco do conceito que eu gostaria de passar para vocês. Espero que tenham entendido. Agradeço a atenção. Obrigado.